E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Osaka, o bicho tá pegando, hein? Olha só a declaração do governador de Osaka. Devemos considerar que agora estamos na quarta onda das infecções, disse Yoshimura a repórteres. No caso, Yoshimura é o governador de Osaka. Vamos à matéria. O governador de Osaka pede medidas emergenciais. Para você que mora em Osaka, pode esperar medidas restritivas mais sérias. Tá? O governo da prefeitura de Osaka vai pedir ao governo central que permita tomar medidas semelhantes às implementadas sob o estado de emergência, já que as novas infecções por coronavírus estão se espalhando rapidamente na prefeitura, disse o governador Hirofumi Yoshimura na segunda-feira. Essas medidas são aquelas que escreveu no Leu Pau Comeu. Para resumir a história, o governo pediu, se o governo da província pedir, os restaurantes e as pessoas não atenderem, multa. Simples assim, acabou, não tem mais conversa. Basicamente é isso. Yoshimura está considerando solicitar a aplicação de medidas prioritárias para prevenir a propagação da doença, que foi recentemente estabelecido na lei revisada em fevereiro. É aquela lei que foi aprovada, escreveu no Leu Pau Comeu. Nós pedimos, você não fez, multa em você. Pronto. Se for o caso, os governadores podem implementar medidas que podem ser tomadas em um estado de emergência antes de uma declaração. Uma reunião da força-tarefa do governo da província será realizada em breve para tomar uma decisão final e o pedido deverá ser feito ainda nesta semana. Então, eles só vão fazer a reunião só para fazer uma coisa formal, mas já está falando que o pedido vai ser feito essa semana, então você já sabe. Para você que mora em Osaka, já se prepare. O número de casos de vírus tem aumentado desde os meados deste mês na província de Osaka. E o número de casos diários ultrapassou os 300 por 3 dias consecutivos, até o domingo. Na segunda-feira, a situação da província de Osaka estava no estágio 4, um estágio designado pelo governo o mais sério para categorizar os níveis de infecção. A via de infecção é desconhecida por um grande número de casos. Devemos considerar que agora estamos na quarta onda de infecções. Pensa no desespero do governador para falar um negócio desse, hein? Disse Yoshimura aos repórteres. Indicou que, caso sejam aplicadas as medidas, vai pedir aos restaurantes e outros estabelecimentos que reduzam seu horário de funcionamento e recusem a entrada de clientes que não estejam a usar máscaras. Sinal que a parte econômica para os restaurantes vai... O que já estava começando a andar vai piorar de novo. O que vai acontecer? Parte econômica vai ficar uma... É isso aí. A situação da infecção também está piorando na província da prefeitura de Hyogo. O governo da prefeitura decidiu na segunda-feira expandir seu pedido de redução de hora para os restaurantes e outros estabelecimentos na prefeitura. A prefeitura de Hyogo vinha solicitando que os estabelecimentos de Kobe e outras 3 cidades reduzissem seu horário de funcionamento até o final de março, mas o pedido será estendido até dia 21 de abril, a partir da quarta-feira. Será ampliado para um total de 18 cidades. Então já deu para vocês terem ideia que o bicho ainda está pegando. Por mais que eles tenham retirado totalmente o estado de emergência do Japão, você vê que o bicho está pegando ainda. Só que no caso de Osaka e Hyogo, eu não posso falar que é karma, tá? Mas eles estavam todos marrentos, os dois assim, né? Não, nós vamos sair, nós baixamos os números, nós vamos sair do estado de emergência, nós queremos. Mas isso aí era por quê? Caso dos comerciantes locais, eles estavam inundando o governador de pedidos para tirar do estado de emergência, para voltar a trabalhar, tá? Para eles poderem voltar a trabalhar no horário normal, para poderem ter dinheiro, né? Então você vê que a roda da economia força as pessoas a trabalharem, né? Não tem como. Então você vê que é importante ter os negócios ali. Só que você vê que com essa decisão, na época, olha o que aconteceu. Então você vê que uma decisão pensando de um lado afetou todo o outro. Você vê que o que eles ganharam lá atrás, eles vão perder agora.
Adiantou? Complicado, né? Mas continuando. O governador de Hyogo, Toshizo Ido, disse na segunda-feira que acredita que as medidas prioritárias são uma das opções e acrescentou: se necessário, vamos solicitá-las sem hesitação. Então é aquela velha história, né? Que vai entrar a lei do escreveu não leu, o pau comeu. O governo central irá considerar a aplicação de medidas prioritárias para prevenir a propagação da doença. A prefeitura de Osaka, se solicitado pelo governador Yasutoshi Nishimura, o ministro encarregado das medidas pandêmicas, disse na segunda-feira. Então você vê que são as palavras do ministro, do Yasutoshi Nishimura. Então, se o governador de Osaka pedir, será implementado a lei do escreveu não leu, o pau comeu. Gostaria de ouvir a opinião do governador sobre o assunto e trabalhar junto com ele, incluindo o uso de medidas prioritárias, disse Nishimura a jornalistas em Tóquio. O secretário-chefe do gabinete, Katsunobu Kato, disse em uma entrevista coletiva na segunda-feira: vamos tomar a decisão final levando em consideração a situação da infecção e a situação do sistema de saúde. Mas se Osaka já está praticamente considerado no estágio 4, é sinal que leitos estão cheios de novo. E aí? Então não tem como o governo central negar o pedido. Até porque o Yasutoshi Nishimura já falou, se for solicitado, terá autorização para usar. A lei do escreveu não leu, o pau comeu. Então, a lei do escreveu não leu, o pau comeu é a seguinte: o governador pediu, fecha mais cedo, se não fechar, multa. Pessoas, né, que forem, no caso assim, o governo fizer pergunta para as pessoas, no caso, né, onde você esteve, o que você fez, no caso assim, para você, no caso das pessoas que contraíram a doença, para eles verem a rota de infecção, por onde você passou. Se você não informar essas informações que o governo está pedindo, ou mentir para o governo, no caso assim, para as pessoas locais ali que detêm o poder, multa, tá certo? Então tem uma série de outras medidas também, para as pessoas que recusarem a internação, que estiverem com coronavírus também, dependendo, multa, né? Então vai ser uma série de multas, assim, uma chuva de multas para lá e para cá. Então nessa brincadeira toda, realmente, você vê que um passo de Osaka e Hyogo, que eles estavam todos marrentos para querer sair logo do estado de emergência, olha o resultado que aconteceu. Além porque os políticos parecem que não aprendem. Povo é povo. E povo tende a fazer caquinhas. Não todos, tá? Não generalizando, mas você vê que aqui no Japão não é diferente do Brasil. Você vê que no Brasil tem se mostrado pessoas fazendo festas, aglomerações e etc. Sabendo que tem muitas pessoas morrendo, faltando oxigênio, faltando leitos. E as pessoas estão fazendo festas, estão fazendo churrascos, confraternizações, etc. Depois que fica aí agonizando, sem ter aonde ser internado, reclama. Fala que o governo é ruim, que é culpa do Bolsonaro. Mas você vê o que acontece. A mesma coisa aqui no Japão. Então, você vê que, claro que as pessoas têm que trabalhar, mas existem, igual assim, agora a época de Hanami. Quem viu o vídeo que eu fiz no último parque lá que nós fomos, tinha partes ali que estava aglomerado de pessoas. Por mais que seja ao ar livre, todos de máscara, mas estava uma aglomeração. E aí? Né? Então dá para vocês terem ideia que a coisa, o povo aqui já cansou, né? E está tocando a vida. Então você vê que, tanto que saiu uma notícia, tá? Que logo o governo já, como é que se fala? Membros do governo foram pegos fazendo confraternização depois da meia-noite, sendo que já foi pedido para as pessoas não ficarem até tarde, né, evitarem passeios desnecessários, e pegaram membros do governo de novo fazendo confraternização. E aí? Então você vê que o próprio governo japonês não dá o exemplo, e aqui as pessoas acabam fazendo isso.
Tanto que agora está esquentando, é a época das pessoas começarem a fazer churrasco. Agora vai ser a época de churrasco para cima e para baixo, aqui no Japão. Não estou falando de brasileiro não, tá? Tô falando de japonês. O japonês pegou essa mania. Começou a esquentar, ele começa a fazer churrasco. Tá, aí começa a aglomeração. Tanto que nessa última live que eu fiz lá no Parque das Tulipas, quando eu e minha esposa nós estamos voltando para casa, né, várias beiradas de rio, assim, várias beiras de rio, estão muito cheias de japoneses fazendo churrasco, assim, vários carros, assim, um grudados nos outros, assim, as pessoas ali, né, fazendo sua confraternização. Então, não dá para falar que é só os brasileiros, tá? Muito pelo contrário, os japoneses também estão fazendo. E aí? Então você vê que o número tende a aumentar, realmente. E agora é uma época de introspecção, das pessoas ficarem mais quietas, mais calmas, mais dentro de casa. Mas não. Mas fazer o quê? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.